Bom, oi, meu nome é Isabela Mota, eu tenho 19 anos, eu estudei no Bopeva e me formei em 2018. Agora eu faço USP, Letras Português e Francês, e eu sempre utilizei bastante a sala de leitura do Bopeva, li bastantes livros lá, é uma ótima maneira de começar a criar um hábito de leitura, ou prosseguir com o hábito que você já tem. E um dos livros que eu li lá foi Fahrenheit 451. É um livro que eu recomendo bastante. Fala sobre uma sociedade distópica e que o personagem principal ele é um bombeiro e ele é a pessoa que queima os livros, mas que depois ele começa a ler esses livros. E eu não vou dar mais spoiler, eu recomendo que vocês leiam. E outro livro que eu também li na mesma época foi O Pequeno Príncipe. É bem conhecido já, eu recomendo também. É bem simples e quanto mais você lê ele, você lê 2 vezes, 3 vezes, é bem diferente quando você lê quando você tem 15 anos e aí depois você lê quando você tem 20, 30 e é sempre alguma coisa que você percebe que você nunca tinha percebido. E tem um livro também que um professor de filosofia do Bopeva me recomendou ler O Banquete, do Platão. Eu recomendo bastante, é muito bom. Que às vezes a gente acha que a gente sabe muitas coisas, mas que é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, como explicar o que é o amor e como ele se apresenta pra gente nas diversas sociedades. É muito bom, é muito filosófico. E um livro que eu recomendo do meu curso é O Preconceito Linguístico, Como é e Como se Faz, do Marcos Bagno, ou Banho, depende de quem pronuncia. E é muito bom, é muito irônico, não é complexo, que ele fala sobre os diversos preconceitos que a gente tem da nossa própria língua e que a gente sempre faz com outras pessoas. Por exemplo, com R retroflexo, que no caso é quando a gente pronuncia porta, porteiro, portão, e que vira motivo de preconceito linguístico, entre muitas outras. E ele fala que o preconceito linguístico ele é mais antigo do que o cristianismo, que o preconceito ele existe desde a época dos gregos antigos, que eles criaram esse conceito de certo e errado numa língua. É muito bom, é super interessante. Tem PDF, assim como um banquete também. E para quem nunca começou, talvez, um hábito de leitura, que talvez já tenha, casos de ler fanfic, HQ, mangá, tem diversas opções. Eu comecei lendo Harry Potter, é sempre algo muito diferente, que é mais leve de ler. Você não precisa se preocupar em começar a ler Machado de Assis e nada do tipo assim. E tem uma frase que é muito boa, que eu recomendo, que também é uma pessoa perfeita para ler e conhecer, que é a Conceição Evaristo. E tem uma frase dela que eu gosto muito, que é: eu não nasci rodeada de livros, e sim rodeada de palavras. Ela é uma mulher negra que ela tem 9 irmãos, de uma família pobre, e ela começou a escrever, a entrar nesse mundo, e ela foi a primeira pessoa a conseguir um diploma universitário na família dela, e ela sempre teve que ajudar a mãe dela a lavar roupa, essas coisas do tipo, para algum sustento. Então, é uma ótima referência. E eu queria recomendar que às vezes é caro comprar algum livro, assim, né? Tem uns que às vezes mais de 50 reais, então eu fiz um acordo com a minha mãe, eu lembro que a cada mês, se possível, ela me dava um livro, ou então no Natal você pede para algum familiar um livro que te interesse.
Você pode pesquisar sobre outras matérias, as matérias que você já se interessa, você pode pesquisar algum livro de exatas, de biologia, não precisa ser, né, no caso como português. E tem um poema que eu gosto muito, que é do Oswald de Andrade, eu vou ler. Se chama Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, do Oswald de Andrade.